Fala pessoal, mais uma vez aqui Gabriel Lima, Refrigeração, trazendo mais um vídeo para vocês. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos sobre diagnóstico em placas eletrônicas. E na aula de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o circuito do sensor. Nessa aula nós vamos entender o funcionamento do sensor, o circuito no qual ele é ligado e como a placa eletrônica ela faz para realmente conseguir ver o que é a temperatura ou sentir a temperatura. Aqui nós temos um sensor utilizado aí para o split, sensor ambiente. E aqui também nós temos o sensor de serpentina, também utilizado para o split, onde ele vai conectado à serpentina, monitorando a temperatura dela. Agora, como que realmente esse sensor funciona? O sensor, pessoal, ele nada mais é do que uma resistência variável. Uma resistência mesmo. Aqui nós temos um valor que nós podemos medir em ohm, só que é uma resistência que ela pode variar. O valor dela pode aumentar ou diminuir. Para isso, ela depende da temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, nós vamos ter um diferente valor de resistência. Quanto menor for a temperatura, nós vamos ter outro valor de resistência. Aí vai entrar em cena o tipo de sensor. Temos o sensor do tipo PTC, onde quer dizer coeficiente de temperatura positivo. Quer dizer que quanto maior for a temperatura, maior será a resistência do sensor. E quanto menor for a temperatura, menor será a resistência do sensor. Esse a gente não usa para o split. No split nós utilizamos o sensor do tipo NTC, que é de coeficiente negativo de temperatura. Quanto maior for a temperatura, menor será a resistência. Quanto maior for a resistência, menor será a temperatura. E dessa forma, a gente já consegue entender o que é o sensor. Só que, como nós vamos encontrar diferentes valores de resistência, porque ele vai estar sendo submetido a uma determinada temperatura e não vai muitas das vezes informar realmente qual o valor nominal. Mas como identificar o valor nominal desse cara aqui? Pessoal, todo sensor ele apresenta o seu valor nominal quando ele está sendo submetido a uma temperatura de 25 graus. E para isso, pessoal, essa questão de resistência e temperatura do sensor ela é tão importante que existe um gráfico, uma tabela para exemplificar isso daqui. Aqui nós podemos ver um gráfico de um sensor do tipo NTC que tem o seu valor nominal de 10 kΩ. Mas como assim? Como que eu sei que o valor nominal dele é de 10 kΩ? É simples, pessoal. Todo sensor ele apresenta o seu valor nominal quando ele é submetido a temperatura de 25 graus Celsius. Então aqui nós temos entre o 20 e o 30, está o 25. Se você vier de encontro até essa linha, você bate aqui, você desce, e aí você vai encontrar o valor nominal dele que está mais ou menos aqui, entre o 9 e o 11, é o 10. Então aqui nós temos um sensor de 10 kΩ, esse é o valor nominal. Mas esse valor a gente só encontra quando ele está a temperatura de 25 graus. Se o sensor estiver mais quente, por exemplo, 30 graus, a gente cai aqui, desce, olha só, ele vai estar em torno de 8.000 ohm. E aí ele não vai estar apresentando o valor nominal. Tá? Ele vai apresentar um valor de resistência, mas não é o valor de resistência nominal dele, tá bom? E esse gráfico, pessoal, ele também é muito útil para a gente poder fazer o teste no sensor, tá bom? A gente pode submeter o sensor a diferentes temperaturas e com isso ele tem que nos entregar a resistência conforme está na tabela. Desse modo a gente consegue precisar se o sensor está tendo alguma variação errada e com isso influenciando no funcionamento do split. Aqui nesse outro gráfico nós podemos ver exatamente o exemplo que eu dei para vocês, um sensor a uma temperatura, olha aqui, ó, de 25 graus Celsius, vem aqui, bate aqui, nós temos uma resistência de 10 kΩ, tá bom? É o múltiplo de ohm, é o múltiplo quilo, tá bom? Simbolizado pela letra K. E dessa forma a gente consegue entender que o sensor, pessoal, ele vai variar a sua resistência. Olha só, a resistência dele pode aumentar, por exemplo, 16 kΩ, mas só se ele tiver uma temperatura de um pouco abaixo de 15 graus Celsius.
E também, vamos lá, ele pode também baixar aqui o seu valor de resistência, só que para isso ele tem que estar submetido a mais ou menos uma temperatura de 40 graus Celsius. Então a gente já sabe que o sensor ele vai variar sempre o seu valor, mas sabemos que também se eu submeter o sensor a uma temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo obter o seu valor nominal. Aqui, pessoal, nós podemos ver um circuito do sensor NTC, como ele é realmente ali na placa. Nós temos uma alimentação para esse sensor que chega aqui, ó, olha só, esse daqui é o sensor. Aqui nós temos um outro resistor. Isso daqui a gente chama de um circuito divisor de tensão. E funciona assim, pessoal, a tensão que vem por aqui tem que passar por esses dois resistores, e aqui nós temos a média dessa tensão, que no caso aqui seria a metade dessa se os dois valores de resistência forem igual. Só que conforme vai alterando a resistência do sensor por conta da temperatura, a tensão que está aqui nesse ponto acaba variando. E aí funciona assim: se esse sensor começa a diminuir o seu valor de resistência, a tensão aqui ela tende a aumentar. Se for o contrário, se a resistência aqui começar a aumentar, a tensão aqui ela tende a diminuir, tá bom? E aí, aonde que isso daqui vai conectado? Isso daqui lá na placa eletrônica vai ao microcontrolador, que é o circuito lógico, onde ele vai monitorar esse sinal que está sendo captado aí vindo do sensor, tá bom? E aí, de acordo com o que está sendo entregue de tensão, ele já tem programado lá na memória dele o que significa cada valor de tensão que ele vai ler aqui. E aí, dessa forma, ele consegue determinar qual é a temperatura. E quando nós temos uma falha no sensor, onde ele não recebe esse tipo de sinal, onde ele não recebe esse feedback aí vindo do sensor, ele não consegue operar, por conta da falta aí de referência, tá bom? E é exatamente esse circuito aqui que nós temos lá na placa eletrônica do split, dessa maneira. Agora eu vou explicar para vocês como fazer o teste do sensor, tá bom? Vamos lá. Para você fazer o teste do sensor, pessoal, você vai precisar de um termômetro e de um multímetro para você poder fazer a leitura. Eu tenho aqui um sensor, esse daqui é o sensor NTC, sensor ambiente, aonde eu já sei que ele está sendo submetido a uma temperatura de mais ou menos aí 29 graus. O sensor está sendo submetido a essa temperatura. Vindo aqui na tabela, a gente encontra aqui, olha, o mais próximo que eu encontro aqui é 30 graus. Então eu sei que o sensor ele tem que estar mais ou menos a uma resistência aí entre 8 e alguma coisa, 8.000 ohm, tá bom? Ou 8 kΩ. Por quê? Porque é isso que a tabela me mostra. A gente vê aqui dessa maneira. E vamos conferir, ver se realmente ele está batendo o que eu estou lendo aqui, né? Ele tem que estar aqui em média em 8K. Vamos conferir. Tá aqui o sensor com o multímetro na escala de kΩ, no caso aqui 20 kΩ. Como vocês podem ver, vou fazer a conferência aqui no sensor. Não tem polaridade, eu coloquei aqui uma garrinha jacaré para facilitar a leitura. Como vocês podem ver, vamos aguardar estabilizar, tá bom? Porque como o sensor estava na minha mão, isso influenciou. Vou aguardar ele estabilizar de acordo com a temperatura que nós estamos vendo aqui. Nós vamos conferir, ver se realmente ele vai atingir aquele valor médio que eu falei. Como a gente pode ver ali, a temperatura está arredondando para realmente 29, né? Praticamente 30 graus, né? 29,9, e a resistência ainda está estabilizando.
eu vou aguardar estabilizar e vou conferir aí a leitura para ver se está ok. Como nós podemos ver aqui, já estabilizou aí a temperatura, a resistência acabou de estabilizar em 8.000 ohms, conforme eu falei com vocês. Então ainda tem uma variação aí que pode aumentar para mais ou para menos, vai depender do tipo de sensor. O que é interessante também, pessoal, vocês sempre buscarem com o fabricante essa tabela de sensor, porque existe também o fator beta do sensor, que é o tipo de variação, o valor no qual ele pode variar aí de acordo com cada temperatura. Então não existe uma tabela padrão, tá bom? Aí vai muito de testes e tudo mais para você conseguir aí obter um valor preciso. E aí, pessoal, vai funcionar assim: se eu agora aumentar a temperatura do sensor, olha só, segurei o sensor e o termômetro na minha mão. Vamos lá. A gente vê que a partir desse momento começa a aumentar a temperatura no termômetro e a resistência, olha só, a temperatura aumentou, a resistência está diminuindo, pessoal. Vamos conferir depois como é que vai ficar esse valor depois que ele estabilizar. Vamos conferir, ver se realmente vai bater. A gente sabe aí que na extremidade do nosso corpo a gente pode atingir uma temperatura aí em média de 35 graus e alguma coisa do tipo. Vou aguardar estabilizar e vou fazer a leitura, né, que eu estou segurando aqui com a minha mão, o sensor. Vamos ver qual é a leitura que eu vou obter. Vamos lá, nós estamos vendo aqui uma leitura de 35 graus Celsius e uma resistência de 6 kΩ. Vamos conferir, ver se realmente está dentro. Tínhamos aí uma temperatura de 35 graus Celsius e uma resistência aqui, ó, 6 kΩ, exatamente aqui, ó, tá vendo? 6 kΩ. Essa tabela nos ajuda muito em campo para você poder fazer o teste, mas é muito importante você primeiro analisar o funcionamento do produto, ver se realmente ele está desligando antes de atingir a temperatura do ambiente, ou se ele está demorando para ligar e tudo mais. Isso indica um problema de sensor, um sensor alterado. Mas geralmente o problema que ocorre muito é o sensor ou fechar curto ou o sensor abrir. Nesses dois casos, pessoal, a placa eletrônica ela tem um circuito de diagnóstico que identifica que o sensor está aberto ou em curto e desse modo ela emite uma falha. E aí nós vamos alimentar essa placa aqui agora e vamos verificar como que se comporta esse circuito e também vamos fazer uma leitura de tensão contínua direta nos sensores para que a gente possa fazer uma análise do circuito, que é como geralmente eu aconselho vocês fazerem um teste, tá bom? Vamos ligar agora. Pessoal, no lugar dos sensores aqui na placa eletrônica eu coloquei um potenciômetro, que nada mais é do que uma resistência variável também, só que eu vou variar aqui de acordo com o que eu quero, tá? Diferente do sensor, tá bom? E aí nós vamos fazer os testes. Pessoal, para que nós possamos fazer essa análise, nós precisamos medir tensão no circuito. E a tensão que alimenta os sensores é uma tensão contínua. Então nós vamos colocar o multímetro na escala de tensão contínua, como ele trabalha com 5 volts, vou colocar na escala de 20 volts. Eu estou com um sensor aqui, eu vou fazer essa leitura de tensão aqui, pessoal, vamos lá. O que é interessante, que é o que eu costumo falar para vocês, é que aqui nos terminais do sensor com a placa energizada nós temos que tomar muito cuidado para não correr o risco de fechar curto nem danificar nenhum componente. Mas nós temos que encontrar uma tensão aí variável de acordo com a temperatura, em média aí de 0,5 a 4,5. Diferente a isso, o sensor ou ele está em curto ou ele está aberto. Se eu encontro, por exemplo, 5 volts, indica que o sensor está em curto. Se eu encontro 0 volts, indica que o sensor está aberto, tá bom? E esse teste é válido quando você encontra o equipamento apresentando falha de sensor, que no caso eu vou simular aqui. O equipamento está em stand-by, aguardando o funcionamento. Vou ligar aqui, apertando o botão de emergência, acionou o ventilador. Só que eu vou vir aqui no potenciômetro e vou simular um problema no sensor. Olha lá, ele emitiu falha de sensor e aí eu vou fazer a medida de tensão aqui. Olhem aqui para o multímetro. Nos dois terminais aqui do sensor eu vou fazer a leitura e vou verificar
qual vai ser a tensão. Vou colocar mais aqui para cima. Olhem lá, pessoal, encontrei tensão 0. Tensão 0 indica que o sensor está aberto e com isso ele não vai funcionar, tá bom? E aí vamos alterar aqui o potenciômetro, que dessa forma a gente vai conseguir ver aí um valor diferente. Esse aqui. Olha lá, pessoal. Ela voltou a ler novamente e vamos vir diminuindo. Olha. Quando ela chega aí numa resistência determinada, conforme vai abaixando. Esse daqui já não é um valor mais comum, tá bom? Muito baixo, muito baixo. Mas quando ela chegou ali na média ali de 0,05, ela emitiu aí o alerta. Então, pessoal, é muito comum nós encontrarmos aí leituras de até 0,5. Menor do que isso já indica um problema, tá bom? E quanto menor, tá? Quanto menor for a temperatura, maior será a resistência. Então, o que vai acontecer com a tensão? Vamos lá. Aqui no caso, ó, eu estou diminuindo, tá? Estou diminuindo a resistência. A tensão também vai diminuir, porque ali a diferença de potencial entre o polo de cima e o de baixo do sensor é menor. E aí, conforme eu vou aumentando a resistência, olha só, aumento a resistência do sensor, a tensão tende a aumentar também, tá bom? E como que a gente faz a resistência do sensor aumentar? Diminuindo a temperatura. E como que você faz a resistência do sensor diminuir? Aumentando a temperatura. E desse modo, pessoal, a gente consegue interpretar aí o circuito. Lembrando que aqui eu estou fazendo leitura de tensão, tá? Tensão contínua, que é o que o circuito lógico aqui trabalha, tá bom? E desse modo a gente consegue aí fazer o teste do sensor. Então, toda vez que vocês encontrarem um equipamento onde ele apresenta falha de sensor, ou por acaso ele não está operando muito bem, desligando o compressor antes de atingir a temperatura, ou atinge a temperatura e mesmo assim não desliga o sistema de refrigeração, você vai fazer esse teste e vai também fazer o teste lá da leitura da tabela. Vai medir a resistência do sensor e fazer a interpretação lá na tabela para que você possa realmente identificar aí o problema. Esse teste ele serve para os dois sensores, tanto o sensor de serpentina como o sensor ambiente. E como eu falei, é muito importante vocês pegarem esses valores da tabela, da resistência do sensor e da temperatura direto com o fabricante. Fazendo uma pesquisa vocês conseguem encontrar, tá bom? Pessoal, e essa foi a aula de hoje, explicando sobre sensor de temperatura. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, não esqueçam aí de se inscrever no canal, aperte o sininho aí das notificações para não perder as novas aulas. E aproveitem também para me acompanhar nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pessoal, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.